Marquinhos, uma vitória, uma partida espetacular. O Cuca destacou muito bem o trabalho feito por você, o trabalho feito pelo Curitiba, mostrando a força do Curitiba nessa fase final aí do Campeonato Brasileiro. E você, a comissão técnica e os jogadores estão de parabéns porque fizeram um belo espetáculo, a grande nação Coxa Branca presente hoje aqui. Obrigado pelas palavras, Edu. Friso de que não é o Marquinhos Santos, né? O trabalho de todo o grupo, toda a comissão, diretoria, presidente, né? Junto da nossa torcida, acho que foi o trabalho em conjunto que fez com que nós encontrássemos o equilíbrio para desenvolver o que nós estamos desenvolvendo no segundo turno, que é ainda a busca pelo retorno, né? Por ser campeão, para alguns de a maneira simbólica do segundo turno, mas para nós não, vale muito. O Marquinhos, o Curitiba, além de conseguir as vitórias, uma coisa que deu uma mudança muito grande aí, com a sua chegada também, com essa mudança aí de comissão técnica, primeiro o percentual, né, que o Curitiba tem hoje, com você nas 12 últimas partidas, as 12 que você comandou, a equipe tem 63% de aproveitamento, né? E o fato de não estar tomando tantos gols como tomava. Você atribui isso a quê? Já que basicamente os jogadores eram os mesmos, a exceção aí do David que chegou posteriormente, né? E que também é importante. Acho que a filosofia que foi implantada e trabalho, né? Muito trabalho, o dia a dia intenso, em treinamentos no CT, aqui no Couto Pereira, a entrega também fora do treinamento, a observação de vídeos dos nossos jogos, dos jogos dos adversários. Aproveito a oportunidade e parabenizo também o departamento de observação técnica que o Pacheco, que o Goiano, que o Marquinhos desenvolve, né? E isso tem nos ajudado com dados que faz com que nós tenhamos aí a condição de fazer esse trabalho de evolução dentro da equipe. Marquinhos, o Curitiba não teve vida fácil nos últimos 3 jogos, né? Pegou Grêmio, Fluminense, agora Atlético Mineiro, times que estavam brigando lá em cima, e hoje chega aos 45 pontos, que dão um pouco mais de tranquilidade. Onde que o time mudou, Marquinhos? Eu acho que no comprometimento, na cumplicidade, né, no trabalho de equipe. Eu acho que esse é o ponto que nós batemos tanto no dia a dia e que os atletas entenderam a necessidade de falar em grupo, de trabalhar em grupo, né? Hoje nós não temos, eu digo que nós temos uma constelação de estrelas que a cada jogo brilha uma estrela diferente. E isso é o sentimento, é o trabalho desenvolvido no Curitiba, né? É um grupo como um todo, onde cada partida é uma estrela dentro dessa constelação que tem um brilho um pouco mais forte. É esse desenvolvimento do trabalho. Não tem a estrela única e principal, mas sim um grupo de estrelas trabalhando em prol do Curitiba. Marquinhos, você sempre deixou bem claro que você gosta da proposta ofensiva. Isso não significa que você tenha um sistema defensivo aberto, porque hoje você tem um dos melhores sistemas defensivos do campeonato e tem um Lucas Claro, por exemplo, crescendo a cada dia. Você acredita que o time como um todo comprou a tua ideia de trabalho, Marquinhos? Não, sem dúvida nenhuma. Nós passamos no início da filosofia de que a marcação se inicia lá à frente, né? Na primeira bola, no primeiro combate de marcação, onde o David, o Ribeiro, o Rafinha, o Lincoln tem essa participação no início da marcação. E a partir deles é que nós desenvolvemos o trabalho de transição. Então, a partir desse momento é que nós começamos a compactar, equilibrar os setores e fazer com que a equipe tivesse essa compactação e esse equilíbrio tático, né? Marquinhos, gostaria que você falasse um pouco do apoio que foi dado para 2 jogadores jovens que, de repente, estão sendo hoje figuras titulares importantes no time. O Lucas Claro, que entrou numa emergência, se firmou hoje, me parece que é um titular absoluto, e o Denis, que chegou depois de algumas saídas e, de repente, também é um jogador que tem sido muito elogiado pela sua participação na lateral esquerda do time, Marquinhos. São 2 atletas oriundos da base, né? Então mostra a força do trabalho da base aqui do Curitiba, essa interação que há. E cada vez mais, aquilo que eu falei, no tempo certo, no momento certo, nós estaríamos colocando os atletas. Porque, volto a dizer, acho que eu, melhor do que ninguém, conheço a base do Curitiba. Né? Por ter trabalhado em campo, por ter participado junto com o Mazuco de projetos aqui desenvolvidos. Então, conheço muito bem os atletas. Então, sei o tempo certo de cada um, para que não queime etapas e possa ter esse desenvolvimento como estão tendo, né? Então, isso é importante. Acho que essa interação que há entre a base e o profissional e o tempo certo de colocar esses atletas para o jogo faz a diferença. Aliás, o Marquinhos, aqui mesmo no Curitiba, quando o Espinosa dirigiu o Curitiba,
ele acabou criando a comunicação do treinador com os seus auxiliares. E parece-me que vocês estão inovando também. Você com teus auxiliares, com o Tcheco e com o Edson Borges. Porque a gente nota, conversando durante a semana, o Tcheco disse que teve uma dor de cabeça tremenda para ver o Atlético Mineiro, o sistema de jogo. Você da mesma forma. Quer dizer, isso é uma inovação, você está modificando com isso a maneira da comissão pensar, não ficar tudo acumulado em cima do treinador? Sem dúvida nenhuma, isso é uma filosofia minha de trabalho e pô, não é só o treinador que tem que ficar com dor de cabeça não, né? Vendo os adversários, pô, o Tcheco, o Edson, né? O próprio Gladstone. Então eu cutuco muito para que eles não sejam auxiliares apenas na situação de levar bolas e cones, são auxiliares constantes, auxiliares participativos, né? E tenho muita confiança na qualidade de trabalho deles, por isso eu delego funções, o qual nos ajuda e a tomar a decisão final é minha, mas eles têm participação efetiva e tem sido muito bom o trabalho desenvolvido aqui no Curitiba, né? Marquinhos, de uma forma, vê como o futebol, principalmente a competição muito difícil, o Curitiba ganhando hoje do vice-líder e ainda matematicamente não conseguiu, né, total. Então, você tem esse pensamento de campeão simbólico do segundo turno, mas tem essa preocupação, ainda continua, porque ainda existe a questão matemática? Sem dúvida nenhuma, a matemática são números onde trazem a situação real, né? Então, nós temos ainda a consciência de que matematicamente não escapamos, mas trabalhamos com as duas vertentes. O primeiro é a conquista a conquista do segundo turno, que vai nos levar, consequentemente, a sair definitivamente, né, da zona de rebaixamento. E vale salientar que nós pegamos os 4 primeiros colocados hoje do Campeonato Brasileiro, onde nós tivemos um empate com o São Paulo, um empate com o Grêmio, uma derrota para o Fluminense, fora de casa, mas com um jogo onde nós tivemos o domínio e o controle, né? E agora frente ao Atlético Mineiro, que vencemos por 1-0, foi um jogo aberto, um jogo bem jogado, né? De maneira técnica e tática, e também física, e isso credencia o Curitiba a estar dando essa mudança de qualidade de jogo, e hoje uma realidade, o Curitiba poderia estar brigando pelo título do Nacional, tendo, né, haja vista esses jogos aí que eu citei. Marquinhos, você não chega à matemática, mas ao número mágico, isso te dá uma certa tranquilidade. E com isso você passa a trabalhar junto com a diretoria a questão de planejamento para o ano que vem. Como que fica daqui para frente o trabalho do treinador? O planejamento logístico, o planejamento quanto à estruturação para o ano que vem, isso aí já está sendo conversado, né? Sem dúvida nenhuma, até porque o Curitiba é um grande clube, é um clube organizado, né? O presidente Wilson tem dado a liberdade e já tem planejado isso, então nós estamos pensando sim em 2013, mas não podemos esquecer 2012 que não terminou. Então, primeiro vamos terminar aqui, buscar os objetivos que nós colocamos na minha chegada, para que possamos aí estar passando de um patamar dentro do clube mesmo, e aí a partir daí a gente passa a pensar de maneira mais pontual o ano de 2013.